Bom dia, irmãos. Como já foi anunciado aqui, o pastor Santana está em Vila Nova de Gaia, que foi pregar lá em comemoração ao aniversário da igreja, e nos incumbiu de apresentar hoje a palavra de Deus para os irmãos. Como os irmãos sabem, como a Bíblia diz, todos nós, crentes, somos capacitados para anunciar a palavra de Deus. O pastor fala aqui no sacerdócio santo, né? Que é característica de cada um dos crentes. Cada um daqueles que tem o Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que nos capacita. E é baseado neste sentido, como foi a oração do irmão Felipe, que o Espírito Santo possa estar nos usando e se fazendo presente aqui para tocar o coração dos irmãos. Na semana passada, alguns dos irmãos estiveram aqui presentes e ouviram a mensagem do pastor Santana. E, resumidamente, a mensagem do último domingo foi quando Jesus se dirigiu aos fariseus, diante de uma parábola que Jesus estava contando, e eles, desprezando a palavra de Deus, zombaram, e Jesus os chamou de hipócritas. E aquilo me fez pensar a respeito do assunto. Quem eram os fariseus? Os fariseus eram os religiosos da época. Os fariseus eram aqueles que frequentavam o templo. Os fariseus eram aqueles que estudavam a Torá, a lei. Estudavam e faziam seus acréscimos, as suas interpretações, e colocavam diante do povo como regra do que era certo e do que era errado. E eles foram chamados por Jesus diante de uma situação, eles foram chamados de hipócritas. E essa passagem me fez repensar, inclusive no nosso grupo familiar de quinta-feira, nós colocamos essa questão e a coloco aqui para os irmãos mais uma vez. Se Jesus estivesse no nosso meio hoje, se Jesus estivesse nos acompanhando no nosso dia a dia e conhecendo o nosso coração, o nosso pensamento, e não só aquilo que nós mostramos, será que Jesus também não me chamaria de hipócrita? Será que diante das atitudes que nós tomamos no dia a dia, diante dos nossos pensamentos, porque Jesus conhece o nosso pensamento, Ele é onisciente, Jesus também não nos chamaria de hipócritas? Por fazermos como os fariseus, defendermos uma religiosidade, participarmos aqui do culto, cantarmos, levantarmos as mãos, nos emocionarmos ao domingo na igreja. Será que se encontrássemos com Jesus lá fora, como Jesus nos trataria? E isso chamou a minha atenção e me fez ir ver um texto bíblico. Um texto bíblico que os fariseus, sendo os religiosos da época, Jesus os chamou de hipócritas. E o que Jesus esperava, então, daqueles que se diziam cristãos, daqueles que eram seguidores de Jesus? Nós que nos dizemos cristãos. O que Jesus espera de nós? O que Jesus espera de cada um de nós como cristãos? E abri a Bíblia em 1 Pedro, e convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias em 1 Pedro, capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1, verso 15 e 16. Verso 15 e 16. Aqui diz: mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Então, o convite de Jesus para nós que dizemos ser cristãos é que sejamos santos. Na escola dominical, nós estamos estudando uma série de estudos a respeito
do caráter cristão. E o caráter cristão é manifestado pela presença do Espírito Santo nas nossas vidas. O caráter de Cristo é revelado quando o Espírito Santo que habita em nós, o Espírito Santo que habita o coração de todos aqueles que tomaram uma decisão em aceitar a Jesus e confessá-lo como seu Senhor, preenchido pelo Espírito Santo, quando esta característica se manifesta, né? E nós vimos aqui que o caráter é justamente princípios que nós temos de vida e que são, que regem, que dirigem a nossa conduta e que são manifestados para as pessoas. Então, se nós temos o Espírito Santo em nossa vida, essas características, são esses princípios que vão marcar o nosso caráter cristão. E qual é o caráter de Cristo? Ele diz aqui, sede santos, por quê? Porque eu sou santo. O caráter de Cristo que nós temos que revelar nas nossas vidas é a santidade. E aí me fez deparar com uma segunda questão. Quando conversamos com algumas pessoas de uma denominação religiosa que institui os santos depois que as pessoas morrem, né? E diz, esse é santo, e muitas vezes quem diz quem é santo, não é igual Cristo que falou, sede santos porque eu sou santo. Mas essas pessoas às vezes questionam-nos como cristãos, vocês não acreditam em santos. E eu respondo normalmente para essas pessoas que sim, que nós acreditamos em santos. Santo nós sabemos que é o quê? Separado por Deus, separado do mundo, não se deixando envolver com a corrupção do mundo, é uma vida de pureza espiritual, né? Separado por Cristo pelo mundo. Então, eu explico para essas pessoas que nós cremos em santos, nós não adoramos os santos. Mas na hora que chega na terceira parte, eu creio em santo, eu não adoro o santo. E qual seria a terceira frase? Eu sou santo. Mas nós falamos isso? Normalmente, quando nos deparamos com as pessoas, se nós falarmos, eu sou santo, as pessoas vão fazer o quê? Santinho do pau oco, metido, e você se acha. Então, nós, diante destas circunstâncias, muitas vezes evitamos dizer que somos santos. E eu acho que evitamos dizer que somos santos para não termos a crítica do outro, mas passou pela minha cabeça também, se eu chegar e falar para as pessoas, eu sou santo, será que eu não ouvi a voz de Deus falando assim? Hipócrita. Será que se eu falar, eu sou santo, eu não vou, o Espírito Santo que habita em mim não vai dizer hipócrita, como Jesus falou para os fariseus? Porque santidade é algo que às vezes nós diferenciamos, nós não identificamos muito bem o que a Bíblia diz a respeito de santidade. Muitos de nós, às vezes, somos crentes, somos santos, em quais circunstâncias? Os grandes momentos da nossa vida, as grandes dificuldades que passamos, situações que requerem uma conduta específica, nós falamos que somos crentes, nós testemunhamos disso e nós falamos que somos crentes. Nós costumamos dividir a nossa vida, às vezes, em grandes momentos, que são poucos períodos da nossa vida, e esquecemos o dia a dia que preenche praticamente 90% da nossa vida. Os grandes momentos da nossa vida, se eu pedir aos irmãos aqui, enumere os grandes momentos da tua vida. Alguns vão ter aí uma quantidade, outros vão ter menos, mas provavelmente não ocupa 5%, 10% de toda a tua vida. 90%, poderíamos imaginar esse número, é representado pelo nosso dia a dia, pelo que fazemos a cada dia. E é nestes momentos do dia a dia, nas pequenas coisas, que é onde nós revelamos o nosso caráter. Caráter cristão, que deveríamos
revelar. Esse nosso caráter é manifestado não aqui domingo na igreja, num grande momento onde eu estou na presença de Deus, como falamos, mas esse caráter deve ser representado nas pequenas escolhas do nosso dia a dia. Esse caráter cristão, essa santidade, deve ser revelado no nosso falar, no nosso agir, nas decisões que tomamos, naquelas decisões que às vezes julgamos pouco importante, aquelas decisões que temos que tomar e que nós pensamos assim, isso não é uma coisa boba, não significa nada, é uma decisão que só diz respeito a mim e não diz respeito aos outros. Nós vimos aqui na escola dominical o estudo falando sobre as muitas desculpas que nós temos para não termos uma vida pura. Ninguém está vendo, é só mais uma vez, não é? Isso não faz mal a ninguém, isso é bom para mim. São decisões que nós tomamos no dia a dia e que muitas vezes levam-nos a não manifestar o caráter cristão que nós deveríamos manifestar. E é nesses momentos que às vezes nós nos seguramos para poder dizer, eu sou santo, porque o Cristo que eu sirvo é santo. E Ele me convocou para ser santo. Então, neste momento, muitas vezes, nós nos comportamos como os fariseus. Nos comportamos com atitudes e com falar que não corresponde à santidade que Jesus Cristo quer em cada um de nós. Santidade é manifesto no cotidiano. Santidade é manifesto, deve ser manifestada no dia a dia, em todas as situações das nossas vidas. E para isso nós vamos abrir a Bíblia em Colossenses 3,17. O livro de Colossenses, capítulo 3, verso 17, diz exatamente que e quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus, Pai. Ou seja, tudo que nós fizermos, seja o nosso pensamento, seja as nossas palavras, seja as nossas atitudes, as decisões que tomamos, deve ser feito com espírito de gratidão, para glorificar e honrar o nome de Deus. Gratidão por reconhecermos que a nossa vida pertence a Deus e nós devemos ser gratos a Ele por tudo o que temos. Por tudo o que acontece conosco. Às vezes é difícil nós agradecermos a Deus a tudo o que acontece. Mas se nós tivermos a presença do Espírito Santo em nossas vidas, sabendo, identificando que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita para os seus filhos, nós precisamos ser gratos, porque senão nós estamos negando a santidade, negando a soberania de Deus sobre a nossa vida. Santidade é deixar o Espírito Santo atuar na nossa vida e, consequentemente, reconhecer qual é a sua vontade e dar graças porque a sua vontade é boa, agradável e perfeita. Atendo inúmeros pacientes idosos na minha consulta. Atendo muitos pacientes idosos. E, como sempre, é normal o idoso chegar na consulta e falar o quê? Doutor, tenho dores, estou cansado. E normalmente reclama-se porque está velho, não é? E é normal ele chegar e falar, quando eu era novo isso não acontecia. Essas são as queixas que mais ouço. E para descontrair, eu sempre coloco para o paciente idoso que chega com as suas queixas, inúmeras dores, muitos remédios que está tomando, etc., etc., eu olho e digo uma coisa só. Olha, é fácil não ficar velho e passar por tudo isso. Como, doutor? Morre jovem. Se morrer jovem, não vai ficar velho. Não, doutor, mas eu não quero morrer. Eu falo, então tá bom. Se não quer morrer, vai ficar velho. Não é? Essa é a lógica. Então, e coloca a seguir o seguinte, agora, você não pode escolher não ficar velho, mas você pode escolher que tipo de velho você quer ser.
Da mesma forma, nós podemos escolher que tipo de crente nós queremos ser, que tipo de cristãos nós queremos ser. O cristão que, pelas nossas atitudes, vão ser chamados de hipócritas, como aconteceu com os fariseus, ou o cristão que pode falar, sou santo, porque quem me chamou é santo e eu ando segundo a tua vontade. Falo para o idoso, você pode escolher ser um idoso reclamão, resmungão, que vai reclamar de todas as dores que tem, ou ser um idoso agradecido a Deus, porque chegou na idade que está e não morreu antes. É questão de escolha, é questão de decisão. E essa decisão é no dia a dia, é a cada momento. É acordar de manhã com dor na coluna e falar, graças a Deus, estou com 80 e tantos anos. É ter dificuldade para andar e falar, graças a Deus que eu estou andando, tem muitos outros que não estão. É reconhecer a bênção de Deus na sua vida, no dia a dia, e ser grato. É uma vida de gratidão. Gratidão a Deus por reconhecermos a soberania de Deus, por reconhecermos a vontade de Deus, porque reconhecermos que o nosso propósito aqui é andar segundo a vontade de Deus. O nosso propósito aqui, se nós queremos obedecer a Deus, é ser santos. Santidade nós temos que ver dia a dia nas nossas vidas. É através do perdão, é através de falar sempre a verdade, é através da bondade, é através de deixar-se revelar em nós o fruto do Espírito. Que nós temos lá no livro de Gálatas, e convidaria todos a conhecerem cada um destes, este versículo, para saber sobre o fruto do Espírito. É a bondade, a longanimidade, a paz, a alegria, o amor e assim por diante. Porque isso, como foi dito na escola dominical hoje, e gostei da colocação que o Tito fez, da mensagem que ele ouviu. A salvação é individual, é você e Deus. A salvação você consegue, alcança individualmente entre você e Deus. Você aceita, Deus age. Não é porque meu pai é crente, não é porque meu pai é salvo que eu vou ser salvo, é uma relação sua direta com Deus. Mas após a salvação, tudo é coletivo. Santidade, que é o convite de Jesus para que você seja santo, é coletivo, porque você vai revelar a sua santidade, você vai revelar a presença do Espírito Santo de Deus na tua vida, são nas suas ações diárias, no seu relacionamento um com o outro. A santidade, o atender o convite de Jesus para ser santo, revela-se no seu dia a dia. E Jesus não nos convidou única e exclusivamente para sermos salvos. A mensagem que nós apresentamos é: se você aceita Jesus como seu Salvador, levante a tua mão, toma uma decisão, ore no seu coração, aceite a Jesus e você vai estar salvo. Sim, essa é a mensagem de salvação, mas o convite de Jesus é muito mais. Jesus, lemos em 1 Pedro, diz o quê? Sede santos, porque eu sou santo. E sede santos em toda a vossa maneira de viver. Sede santo em todos os momentos da sua vida. Normalmente nós esperamos momentos extraordinários para mostrarmos a nossa santidade. Como eu mencionei aqui, poucas vezes na vida você vai ter essa oportunidade se você esperar esses momentos grandiosos. Se um dia eu me ver naquela situação de crente perseguido, com uma arma na minha cabeça, que se eu não confessar a Jesus, eu vou morrer, eu vou confessar a Jesus e vou para o céu, vou morrer por Jesus. Esquece, isso não vai acontecer na tua vida. Você está esperando esse momento para confessar Jesus? Esquece, você precisa manifestar a sua santidade no seu dia a dia. Você diz que se botar uma arma na tua cabeça, você não vai negar Jesus. Mas o seu vizinho não sabe que você é crente. A cada momento que o seu colega de trabalho, de escola, o vizinho ou quem quer que seja, não sabe que você é crente porque a sua vida não reflete o Espírito Santo de Deus em tua vida, você está negando a Jesus.
Você precisa testemunhar da sua santidade dia a dia. O Espírito Santo de Deus refletindo em tua vida e você fazendo a vontade de Deus, a vontade do Espírito que está em você, revelando o seu caráter cristão. É dessa forma que você vai ser santo. Não espere momentos grandiosos. Algumas pessoas estão decidindo, eu gostaria de ser missionário, eu gostaria de ir lá para os povos não alcançados, não sei quantos 1000 quilômetros de distância, para poder falar de Jesus. Fale de Jesus para o seu vizinho, fale de Jesus para o seu colega de trabalho, fale de Jesus para o seu colega de escola. Fale para Jesus para as pessoas com as quais você convive. O extraordinário poder de Deus tem que se manifestar no ordinário, nas pequenas coisas, no dia a dia. Se você não for fiel no pouco, você não vai ser colocado sobre o muito. Jesus convidou, sede santos, porque eu sou santo. Precisamos decidir obedecer a Jesus. E diante de cada situação, cada pensamento que me vem na cabeça, cada palavra que eu vou falar, cada atitude que eu vou tomar em relação a um irmão ou a uma pessoa que não conhece o Evangelho de Jesus Cristo, qual a voz que você vai ouvir? Sede santos, porque eu sou santo, e você vai poder dizer, eu sou santo e estou cumprindo o propósito de Deus? Ou aquela voz que vai dizer assim, fariseu hipócrita? Porque muitas vezes nós criticamos os fariseus, como criticamos os discípulos de Jesus que andaram com Jesus, como Pedro, andou com Jesus, viu tudo o que Jesus fez e depois negou Jesus. E nós fazemos o mesmo. Nós fazemos o mesmo dia após dia. Quantas maravilhas o Senhor faz nas nossas vidas. Quantas maravilhas o Senhor faz na vida da igreja, na vida dos irmãos. Quantas vezes nós vemos a ação de Deus. Nós vemos vidas transformadas pelo poder do Espírito Santo. E mesmo assim, continuamos presos, apegados ao nosso eu, à nossa vontade, aos nossos desejos, e negamos a Jesus. Essa voz de Jesus falando para o fariseu hipócrita, você prega, você vai à igreja, à sinagoga, você lê a lei, você interpreta a lei, você fala para todos que você conhece a lei, mas as suas ações não correspondem àquilo que você conhece, àquilo que você sabe. Quantas vezes a gente, se for sincero, a gente se vê nessa mesma posição? Se nós avaliarmos o nosso interior, quantas vezes nós poderíamos ouvir Jesus falando, hipócritas? Isso deve nos incomodar. Isso deve chamar a nossa atenção. Outra passagem bíblica, 1 Coríntios 10, 31, também diz a respeito do assunto o seguinte, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazer tudo para a glória de Deus. Essa é a atitude de quem quer obedecer à voz de Deus. Essa é a atitude de quem quer ser santo, quem quer corresponder ao convite. Tudo que você fizer, faça para a glória de Deus. Ele coloca aqui comer, beber, e nós ampliamos decisões que você tem que tomar, aquilo que você fala, aquilo que você pensa, tudo que você faça. Coloca o comer e o beber, que é uma prática diária, coisas que nós fazemos no dia a dia. É mal? Não é mal. Agora, como diz a Bíblia, posso todas as coisas, mas nem todas me convêm. Quais são as que me convêm? Fazer aquelas que vai glorificar o nome de Deus. Porque se o Espírito Santo está atuando na minha vida, se o Espírito Santo está enchendo a minha vida, se eu estou cheio do Espírito Santo, a minha vida é transformada. E se eu tenho a vida transformada pelo Espírito Santo,
as escolhas que eu tomo, as palavras que eu falo, as atitudes que eu tenho em relação aos demais, o que eu escolho comer, beber, tudo que eu fizer deve refletir o sede santos em toda a vossa maneira de viver. E se nós realmente agirmos dessa forma, se nós mostrarmos ao mundo esta santidade que Jesus espera de cada um de nós, nós impactamos o mundo. Nós transformamos o mundo. Santo é aquele que tem uma conduta pura, uma conduta segundo a vontade de Deus, uma conduta capaz de impactar, de transformar os outros. Se todos nós tivéssemos essa preocupação de ouvir o convite do Senhor e agir dessa forma, sendo santos em toda a vossa maneira de viver. Eu vou para o trabalho, tenho que ser santo no meu trabalho. E essa santidade vai refletir nas minhas palavras e nas minhas ações. Os jovens vão para a escola, você tem que ser santo na escola. A sua santidade vai ser refletida nas suas palavras, nas suas ações, na manifestação do Espírito Santo na tua vida. Os nossos relacionamentos diários com as pessoas descrentes, nós temos que ser santos. Porque se nós formos santos em toda a nossa maneira de viver, nós vamos impactar o mundo. Nós vamos testemunhar do poder transformador do Evangelho. O poder transformador do Evangelho não consta só de aceitar a Jesus e obtermos a salvação. O poder transformador do Evangelho tem que ser um exército de santos espalhado pelo mundo, provocando mudanças no mundo, através da sua vida, através do seu comportamento, através da sua atitude, através de você revelar o caráter cristão, que deve ser o caráter de todo crente. Quando perguntam-nos, o caráter de fulano, de Beltrano, de Cicrano, as pessoas são diferentes. Nós crentes temos que procurar cada vez mais ser parecidos uns com os outros. Quanto mais parecidos nós formos entre nós, mais nós estaremos refletindo o caráter de Cristo. Se você começar, mas esse é o meu jeito, esse seu jeito tem que acabar. Essa é a minha personalidade, essa sua personalidade tem que acabar. O velho homem, a sua personalidade, o seu jeito, a sua cultura, os seus hábitos familiares, as coisas que você herdou na sua vida, tem que acabar. Porque a Bíblia diz que tem que nascer um novo homem. O velho homem tem que morrer e dar lugar para um novo homem. O novo homem é aquele que está cheio do Espírito Santo. Então, o caráter de cada um vai ser o caráter do Espírito, o caráter cristão. E o que nós vamos manifestar para o mundo, para as outras pessoas, para que elas possam ver este caráter cristão, é fruto do Espírito. E o fruto do Espírito, para mim, deve ser para o Isaac, para a Suzana, para o Felipe, para o Tito, para todos nós. Se temos o Espírito Santo, é o mesmo fruto que é revelado. O amor de Deus. Procuremos meditar nessas palavras. Tomemos a decisão de aceitar o convite de Jesus. Você já pode ser salvo. Ninguém está questionando a sua salvação. Mas o convite de Jesus vai além. Em 1 Pedro fala, sede santo em toda a vossa maneira de viver. E ele fala, sede santo porque eu sou santo. E se nós o aceitamos verdadeiramente como nosso Senhor, a nossa missão aqui é propagar o Evangelho de Cristo e andar segundo a sua vontade. Andar segundo a vontade de Cristo é ser santo. Para que quando alguém nos questionar, você acredita em santo? Você possa falar convictamente, sim, eu acredito em santo, eu sou santo. Eu sou santo.
E se a pessoa questionar ou qualquer dúvida que ela tenha a respeito disso, você vai ter a oportunidade, com as suas atitudes, com as suas ações, com as suas palavras, mostrar para ela o que é santo. Mostre com a sua vida a santidade de Cristo. Amém.